Virou o mês, eu vou fazer a atualização mensal dos meus investimentos através de novos aportes. Mas qual investimento comprar? O que valorizou, o que desvalorizou? Como fazer essa atualização mensal da nossa carteira de investimentos? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. Primeira coisa, você precisa definir um modelo ideal de carteira de investimentos. Não existe um modelo certo, igual para todo mundo. Existe a carteira de investimentos ideal para você, para o seu perfil de investidor. E se você já investe, você já sabe qual que é o seu perfil de investidor. Quando você foi lá e cadastrou uma conta numa corretora de valores, assim que você fez isso, eles pedem para você responder a um questionário, são várias perguntas e no final você descobre qual que é o seu perfil de investidor. E existem 3 tipos de perfis de investidor. O primeiro é o conservador, é aquele que busca muita segurança, então são aquelas aplicações, aqueles investimentos de baixo risco. O segundo perfil é o moderado, ele gosta de segurança, mas já aceita um pouquinho mais de risco para ter um pouquinho mais de retorno. E o terceiro perfil é o agressivo, que é aquele que sim, aceita muito mais risco para ter mais retorno. Só lembrando que quando a gente observa nas corretoras, pode ser que lá no finalzinho não venha escrito exatamente o nome desses 3 perfis. Hoje eles estão adotando algumas frases, alguns conceitos que mostra, sabe, por exemplo, você prefere ir um pouco mais devagar, um pouco mais lento para ter resultado. Isso significa que é o perfil, por exemplo, conservador. Enfim, em cada corretora existe uma forma de definir diferente, tá? Mas de acordo com a descrição, você vai conseguir entender se é o conservador, se é o moderado ou se é o agressivo. Vou te dar alguns exemplos de modelos de carteiras de investimento de cada tipo de perfil de investidor. O conservador, ele pode ser 80% renda fixa e 20% renda variável. Já o moderado pode ser 50% renda fixa, 50% renda variável. Já o perfil agressivo já fica ao contrário, ele vai ser 20% renda fixa, 80% renda variável. Esses 3 modelos eu sigo como um ponto de partida para ajudar o meu cliente a definir a carteira de investimentos dele. Mas pode ser outras porcentagens, é só realmente um ponto de partida. Então, por exemplo, o conservador, ele pode ser tão conservador que seja 95% renda fixa e só 5% de renda variável. Ou então não, então ele já está numa fase que ele está buscando realmente mais retorno. Pode ser o contrário, pode ser 95% renda variável e só 5% renda fixa. O meu perfil de investidor hoje já é considerado agressivo, porque o meu ideal de carteira de investimentos hoje é 55% renda variável e 45% renda fixa. O fato de eu ter mais renda variável que renda fixa na minha carteira já denota esse tipo de perfil. Então a gente sempre vai trabalhando nessas margens, respeitando essa característica de cada tipo de perfil. Então pronto, definido o modelo ideal de carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor, vamos entender como é que funciona essa atualização mensal dos nossos investimentos. Então vamos para a minha tela, vamos começar. Olha só, essa daqui é a minha carteira de investimentos hoje. Então, vamos supor que essa aqui seja a última atualização que eu fiz, que foi lá dia 1º de junho, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui primeiro. Aqui vem o tipo de investimento. Então, ó, eu tenho título público, eu tenho renda fixa privada, então CDB, LCI, LCA e LCs. Aqui eu tenho ações, eu tenho fundo imobiliário e eu tenho investimentos no exterior. Aqui ao lado tem o tipo. É renda fixa? É renda variável? Então aqui está descrevendo. Ao lado eu tenho os valores, então, por exemplo, título público eu tenho 2.500, renda fixa privada 2.500, ações 2.000, fundo imobiliário 2.000 e exterior 1.000. Aqui ao lado eu coloco uma porcentagem, que é em relação ao valor total. Aqui embaixo eu tenho a soma. Quanto que eu tenho de renda fixa? Quanto que eu tenho de renda variável?
E aqui eu tenho o total. Aqui mostra para mim qual que é a minha carteira de investimentos atual hoje. Como é que está essa distribuição? Então, eu tô com 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Só lembrando, aqui eu peguei valores fictícios só para te mostrar, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, para ficar um valor assim mais inteiro. Então, pronto, 10 mil reais. E aí, aqui ao lado, olha só, eu tenho a porcentagem da minha carteira ideal, que é 50-50. Então, teoricamente, aqui tá batendo, beleza, tudo certo. Aí, vamos supor que isso aqui foi dia 1º de junho de 2022, tá? E agora a gente está em 1º de julho de 2022. Então, eu vou fazer a atualização da minha carteira mensal. O que eu faço? Eu copio tudo isso aqui e colo aqui em cima, tá? Então, ó, 1º de julho de 2022. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu abro lá a minha corretora e eu vou atualizando os valores. Então, por exemplo, título público, eu atualizei e hoje ele está em 2.600. Quando eu olho a minha carteira do mês anterior, estava 2.500 título público, tá vendo? Então, 2.600 atualizo e o que eu faço? Eu já coloco uma setinha aqui azul, tá vendo? Para cima, para mostrar que esse investimento valorizou. Isso vai ser muito importante na hora da gente fazer a atualização, tá? Então, ó, segundo, renda fixa privada, aqui estava 2.500 e hoje está 2.550, também valorizou. Ações, estava 2.000 e foi para 1.900, então aqui desvalorizou. Então, a setinha está para baixo e vermelha. Fundo imobiliário, aqui estava em 2.000 e hoje está 1.850, também desvalorizou. E no exterior, hoje está 900 e antes estava 1.000, então também desvalorizou. Então, setinha vermelha para baixo. Quando a gente atualiza aqui os valores, tá vendo? Aqui tá somando, tá? Então, ele soma tudo que é renda fixa e aqui tá somando tudo que é renda variável. Olha o que acontece. A minha carteira hoje, ela desbalanceou. Devido a essa atualização, devido aos valores novos hoje do mercado, então eu tô com 53% em renda fixa e 47% em renda variável. E o meu ideal qual que é? 50-50. Então, qual que é meu passo agora? É eu verificar exatamente, né, qual foi o investimento que desvalorizou e qual o valor que eu vou aportar, tá? E aqui já entra o primeiro ponto, né? Aqui eu já falei para você o que a gente vai fazer. A gente sempre vai analisar essa questão. O que valorizou, o que desvalorizou. Você vai olhando um a um e você vai entender, tá? Por que esse aqui valorizou, por que foi esse, por que esse desvalorizou, por que esse também desvalorizou. Quando a gente vai verificar, a gente entende que, por exemplo, ações. Aí você vai ter que entrar lá nas suas ações e ver exatamente quais foram as que desvalorizaram e você vai entender. Por que houve essa desvalorização? Foi porque o ativo em si, aquela ação daquela empresa que você comprou, ela realmente perdeu o fundamento? Ela realmente aconteceu alguma coisa dentro da empresa que fez com que ela se desvalorizasse? A mesma coisa para os outros, do fundo e do exterior, por exemplo, igual tá aqui, tá? Se estiver tudo ok e você identificar que essa desvalorização foi devida ao mercado, o que significa? O ativo, o investimento, continua tendo o mesmo valor. Ele só teve a perda no preço. Aqui é que está a grande sacada. Então, qual que é a nossa ideia? Qual que é a nossa cabeça de investidor? Então, poxa, se o investimento continua tendo o mesmo valor, então eu vou comprá-lo novamente com desconto. É como se eu estivesse comprando algo que é muito bom, porém ele está em promoção, vamos colocar assim. Então, para a gente fazer essa nova atualização com novos aportes, eu já sei onde eu vou comprar. Então, eu posso comprar um pouquinho de cada um. Verifiquei, é claro, todos eles. É esse mesmo raciocínio? Então, tudo bem, a gente vai fazer. Agora, não. Não, Kelly, houve perda de fundamento num tipo de investimento desse. Sei lá, foi descoberto corrupção, foi descoberto algum escândalo relacionado. Aí não faz sentido eu comprar. Eu vou ter que analisar mais um tempo e, se for o caso, até mesmo já vender para não ficar com esse ativo na minha carteira.
Consegue entender esse raciocínio? Então, aqui é uma simulação. Aqui é onde eu vou brincar e eu vou saber, ah, tá, então peraí. Então, eu já descobri qual ativo que eu vou ter que comprar, então tá. Agora, quais valores que eu vou ter que aportar para voltar para minha carteira ideal? Então, basicamente, eu só copiei, tá? E colei o que tá aqui ao lado, ó, 2.600, 2.550, tá vendo? Tá igualzinho. E aí eu vou brincando. Ah, então tá. Então é nesses três aqui que eu vou brincar, né? Daqui para baixo. Então, por exemplo, ações. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais 250. Né? Vamos supor que eu tenho que aportar aqui mais 250. Ainda não chegou, ó. Foi para... Repara que, olha só, agora aqui a gente vai acompanhando. Deixa eu voltar. Tá 53,47. Se eu coloco mais 250 aqui, ó, vamos ver o que acontece. Foi para 51,49. Tô chegando, né? Deixa eu colocar aqui, ó, no fundo imobiliário. Vou comprar mais R$200 de fundo imobiliário, vamos ver. Olha, já chegou. Se eu comprar mais R$200 aqui, eu já chego no 50,50 novamente. Então, aqui no ação a fazer, eu só escrevo, aportar 250 e aqui aportar 200. Então, consegue entender qual que é a dinâmica? Você vai analisar a sua carteira de investimentos, verificar o que valorizou, o que desvalorizou. E aí você vai entender por que houve essa desvalorização, que é onde a gente realmente vai atuar. Foi por causa da empresa em si? Foi por causa do investimento em si? Alguma coisa interna dentro da empresa ou do próprio gestor daquele fundo, por exemplo, no fundo imobiliário? Ou não? Ou foi só por causa do mercado, oscilações, variações que a gente tem o tempo inteiro? Ah, teve crise, ah, teve pandemia, ah, vai ter eleições. Tudo isso movimenta o mercado e faz com que fique esse sobe e desce e, normalmente, nesse caso, os preços vão todos lá para baixo. Então, nesse caso, a gente está comprando um ótimo ativo, um bom ativo, se é que você foi lá, estudou tudo certinho e você sabe que é um bom ativo, você está comprando ele por um preço mais barato, com desconto. E aí pronto, você faz uma simulaçãozinha, ah, se eu aportar tanto nesse, ou eu poderia aportar, por exemplo, no exterior também, se eu colocar um valor aqui, até eu voltar até a minha carteira ideal. Ah, e o raciocínio contrário, por exemplo, esse daqui, não justificaria eu comprá-lo porque, como ele valorizou, significa que eu estou comprando ele mais caro. Tá vendo como é que faz sentido? Então eu não compraria dele, eu compraria realmente daquele que ficou mais barato, vamos colocar assim. Observando a sua carteira de investimentos, você consegue ter a clareza que ela está diversificada, que é uma das leis mais importantes no mundo do investimento. É você não deixar todos os ovos numa mesma cesta. Dessa forma, você consegue diluir esse risco que existe e conseguir proteger melhor os seus investimentos. Ah, um ponto importante, caso você não tenha entendido. A gente sempre vai fazer novos aportes para fazer esse equilíbrio da carteira, tá? Nunca é ficar pensando assim, essa brincadeira de, ah, peraí, então esse aqui valorizou, vou vender dele para comprar o que desvalorizou. Tá? Senão você fica nessa de descobre o santo para cobrir o outro, não faz sentido. Então você faz isso sempre com novos aportes. Até porque você já é organizado financeiramente, e todos os meses você tem lá um valor, sim, que você poupa para os seus objetivos e você investe. Agora, com esse exemplo na prática, vai lá e define o seu modelo ideal de carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor e faça essas atualizações mensais seguindo essa estratégia. Depois volta aqui e me conta. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like para mim, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos, eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau!